CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Dica boa, gente, é a dica do Gilberto, viu? Porque ele testa tudo antes de apresentar aqui no nosso Tecnologia. E ele tem umas estratégias também, porque o assunto hoje é senha, né? Ele tem a defesa dele, de que a gente não tem que anotar nada. Exatamente, Não é Fernando. isso, Bom dia, Gilberto? Fernando. Bom dia, dia. ouvintes da CBN. Realmente, viu? Senha é uma questão complicada para o nosso dia a dia. A gente viu na semana passada, até falamos aqui no CBN Tecnologia, sobre um mega vazamento de senhas que teve mais de 16 bilhões de perfis foram vazados com login e senha pela internet, alguns antigos, alguns mais novos. E aí a gente reforça aquela ideia de que a gente não pode ter a mesma senha para vários serviços diferentes da internet, né? Porque se um serviço desse vazar a sua senha, todos os serviços que têm aquela mesma senha estão vulneráveis também. E aí a pergunta que fica então é: como é que eu vou armazenar esse monte de senhas diferentes, né, no meu ambiente? Ou seja, vou lembrar de tudo? Praticamente impossível de lembrar, até porque as senhas hoje são exigências de ter pelo menos 12 posições, 12 alfanuméricos com letras, maiúsculas, minúsculas, números. É bem complicado. Anotar no papelzinho não é a solução, né? Anotar no bloco de notas não é a solução. Mandar via e-mail para você. Mas nem guardando na gaveta dentro de casa, não serve? Não, com certeza não. Nem até naquele... Algumas pessoas anotam no papelzinho e faz tipo um código de criptografia para poder trocar uma letra por a outra. Também não é a solução. Até porque se você perder esse papelzinho, aí você está no sal, né? Então, qual é a solução que a gente tem com menos risco? Não é 100% seguro, mas que tem menos risco e a forma mais adequada de armazenar senhas. Os chamados aplicativos de cofre de senhas, que na verdade são aplicativos e que são preparados exatamente para esse fim, onde seja, ele tem um banco de dados criptografado e você tem que definir uma senha única, então é a única senha que você precisa guardar, então pode escolher uma senha grande, e aí todas as senhas são armazenadas ali dentro, né, desse banco de dados criptografado. E aí, toda vez que você precisar de saber de uma senha, você vai lá, acessa o aplicativo e ele vai fazer te informar qual é a senha que você precisa para abrir aquele serviço. Existem basicamente dois tipos de cofres de senhas, né? Um cofre de senhas que é local, então ele é instalado no seu dispositivo, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, e todas as senhas ficam armazenadas ali. O risco desse problema é que se você por causa de um problema no celular, ou for roubado, ou no seu computador, você perdeu todas as senhas que tem isso. A outra solução de cofre de senhas é que fica armazenado na nuvem. Então esse banco de dados fica armazenado criptografado na nuvem, também só com essa senha que você consegue abrir. Então quem tiver acesso a esse arquivo não tem problema. Mas a vantagem de você armazenar a senha na nuvem é que você pode compartilhar isso em vários dispositivos diferentes. Então eu tenho lá, por exemplo, o meu celular, meu tablet e meu computador. O banco de senhas está na nuvem. Então eu posso utilizar esse meu banco de senhas a partir de qualquer desses dispositivos, usando, obviamente, a minha senha, né, para isso. Então, ou seja, essa é uma solução que é bastante adequada para isso. Ou seja, você usar um aplicativo como esse que foi feito exatamente para essa situação, né? Uma coisa também interessante de lembrar é que você tem soluções gratuitas hoje, né? Então, eu vou falar de algumas aqui, soluções gratuitas. Tem a Proton Pass, que é da Proton, ou seja, Proton Pass, né? Eu tenho a opção... Isso a gente baixa? Vai lá na lojinha de aplicativo e baixa Proton Pass. Proton Pass, exatamente, né? Tem outra que é chamada de NordPass também, né? Que é uma outra solução, e outra é Bitwarden. São 3 soluções gratuitas, em que você pode escolher se o armazenamento vai ser local ou vai ser na nuvem. Você instala isso no seu smartphone, no seu computador, para isso. E aí uma coisa legal dessa situação é que a gente pode, inclusive, todos os 3 têm um plugin que você coloca no navegador. Então, é um pequeno programa que você instala no seu navegador, seja Firefox, Edge ou Chrome. E aí o que acontece? Quando você acessa um site que está cadastrado no banco de senhas, o plugin vai lá no banco de senhas, pega a senha e preenche para você a senha de uma vez. Então você não precisa nem de ir lá buscar no banco de senhas e fazer a situação. Então você pode escolher, isso não é obrigatório, mas se você quiser instalar esse plugin no seu navegador, ele facilita bastante a vida em relação a isso. Eu testei vários, né? Eu usava antigamente o KeePass, né, para uma outra solução. Hoje estou usando o Proton Pass, que é uma solução bastante interessante. E aí tem uma outra vantagem de uso desses cofres de senhas, é que eles te avisam, inclusive, se sua senha vazou ou se a sua senha é frágil. Então,
Então, ou seja, você vai cadastrar no serviço novo a senha dele no cofre de senhas. Você digitou a senha lá e ele fala assim, essa senha é frágil, não usa essa senha. Ou então, ele te sugere senhas, inclusive complexas. Então, ou seja, em relação às senhas, realmente a melhor solução que você tem para administrar senhas vazadas, senhas complexas e armazenar senhas é o cofre de senhas para isso. Tem um ouvinte aqui, né, Patrícia, que ele está perguntando sobre uns que ele já usa. Se Sim. você poderia avaliar. É o case. 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 Chave. Esse eu não testei, não posso dizer se é bom ou não. O único cofre de senhas que eu realmente não recomendo é o chamado LastPass, que é um cofre de senhas até famoso, né? Até famoso, só que ele vem sofrendo uma série de vulnerabilidades ao longo dos últimos anos, né, para isso. Vazamento de senhas, problemas de comprometimento no próprio fornecedor. Então, ou seja, o LastPass eu realmente não recomendo o uso dele. Esses três que eu sugeri, o Bitwarden, o ProtonPass e o NordPass, são soluções gratuitas e bem interessantes para isso. Lembrando também outra coisa, que alguns antivírus pagos também tem cofre de senhas embutidos, que você pode utilizar também. Então, tem várias opções. Então, não é por falta de opção que você vai ficar sem o cofre de senhas. O ouvinte falou do Samsung Pass também. Então, o Samsung Pass é uma solução que tem embutida em aparelhos da Samsung. O problema do Samsung Pass é que, primeiro, a Samsung não é uma plataforma de cofre de senhas. Então, ou seja, eles desenvolveram essa ferramenta e colocaram lá dentro como solução. É interessante. Outro problema do Samsung Pass é a integração com outras plataformas. Por exemplo, você tem um celular Samsung, mas tem um computador ou um tablet que não é Samsung. Então, isso pode ser algum tipo de incompatibilidade. Eu prefiro, pessoalmente, essas soluções mais genéricas, que aí você tem soluções de implantação em Windows, Linux, navegadores, Android e iOS. Então, ou seja, dá mais flexibilidade para o usuário. Você falou há pouco que pode ter um cofre de senha, que alguns antivírus também têm cofre de senha. Mas eles são nas versões pagas ou gratuitas? Normalmente versão paga. A versão gratuita não tem. Mas aí você não fica refém dele por causa Exatamente. Então, por isso que assim, eu falo assim que tem, mas assim, a minha recomendação são esses, por exemplo, esses três que eu comentei: o Bitwarden, NordPass e ProtonPass. E se, por exemplo, invadir um desse aí? Então, obviamente que tem esse risco também. Só que, assim, eu diria que a gente, na área de segurança da informação, a gente não tem risco zero, né? A gente tem a tentativa de reduzir e minimizar o risco. A chance de você ter uma senha vazada, para quem armazena num bloco de notas, no e-mail ou no papelzinho, né? É bem maior do que você armazenar suas senhas num ambiente, por exemplo, de um cofre de senhas como esse que eu comentei. Então, ou seja, na verdade a gente está analisando o risco, né? Então, o menor risco é quando usa o cofre de senhas para isso. A Elisete está dando um jeito aqui. No bloco de notas tem como bloquear aquela nota que está lá com as minhas senhas. Mesmo assim, não é seguro? Eu tenho uma sou notícia, dessas, hein? Eu tenho uma notícia. Esse bloqueio, entre aspas, né, do bloco de notas da nota é extremamente frágil, né? É fácil de ser burlado e ter acesso à sua senha armazenada no bloco de notas. A mesma coisa acontece com aquelas senhas salvas no próprio navegador, né? Quando você entra no site, o navegador sugere, quer salvar essa senha aqui no navegador? Isso também é uma solução frágil, porque o navegador salva senhas localmente de um formato muito fraco, né? De criptografia muito fraca, o que possibilita a quebra dessa criptografia e o vazamento das senhas também. O Eduardo está lá no YouTube pedindo para a gente repetir com calma os nomes dos aplicativos que você testou. Eu vou falar, depois eu vou mandar para a produção os 3 links aqui das 3 questões. Mas o primeiro deles chama-se Bitwarden, né? B-I-T-W-A-R-D-E-N, Bitwarden. O segundo é o Proton, né? Proton, P-R-O-T-O-N, PASS, P-A-S-S. E o terceiro é o Nord, N-O-R-D, PASS, P-A-S-S também. São os 3 que eu sugiro, são 3 opções gratuitas, né? Esses 3 têm opções pagas também, né? Com mais recursos, mas a versão gratuita deles já é bastante boa, já dá uma boa segurança. É isso. Quem tiver mais perguntas pode ir encaminhando, viu? Porque agora a gente vai falar, hoje é quarta, dia do golpe tá aí. O golpe tá aí.
Fale, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos falar hoje do golpe da clonagem de voz. Primeiro, como é que funciona o golpe de clonagem de voz? O golpista, né? Ele pega algum áudio, ou uma ligação telefônica, ou de um vídeo, né? Ou de alguma situação que está na internet, e submete esse áudio a um aplicativo que ele entende a sua voz, e depois o golpista ele consegue submeter um texto qualquer a esse aplicativo, e o aplicativo repete esse texto exatamente com a sua voz, né? Isso está muito comum hoje, tem vários aplicativos, inclusive gratuitos hoje na internet, que fazem essa questão. E aí, o golpista ele utiliza esse áudio para aplicar golpes em outras pessoas. Por exemplo, a familiares, né? Ou seja, então ele entra em contato com o familiar seu, com aquele áudio pré-gravado, né, pedindo dinheiro, pedindo um depósito, pedindo alguma informação pessoal, nesse caso, e aí a pessoa muitas vezes está desatenta, acha que realmente é o seu áudio, porque a voz é muito, muito, muito parecida, né, e aí ele entende que é você que está falando e cai no golpe. Então, Meu ou seja, Deus. essa é a ideia da clonagem de voz, né, nesse caso. Né, como é que a gente pode fazer para não cair nesse golpe? A primeira questão, né, é fazer a identificação da pessoa. Se a pessoa te ligou, né, e tem um áudio, uma voz que é da pessoa, mas você vê que tem alguma coisa diferente, a pessoa nunca faria aquilo do jeito que está falando, ou não usa aqueles termos, né, que, com você, por exemplo, a solução é garantir ou confirmar a identidade da pessoa. Muitas vezes você pega assim, não, tudo bem, deixa eu te ligar, e aí você liga para a pessoa. Então, ou seja, provavelmente o golpista está ligando de um outro telefone completamente diferente, liga para a pessoa mesmo, pelo telefone que você tem cadastrado, né? E aí você garante a identidade da pessoa. Outra questão é nunca faça depósitos, transferências financeiras baseado apenas na voz, né? Apenas nesse contato de voz, né, para isso. E terceiro, observa bem que essas mensagens do golpista sempre estimulam a urgência. Você tem que fazer isso aqui agora, senão eu vou perder alguma coisa, ou você vai perder uma vantagem, ou você precisa fazer esse depósito, ou fazer essa transferência, ou me dar essa informação. Então, ou seja, a urgência também é uma coisa que chama a atenção. E por último, observar no áudio, esses aplicativos são bons, mas alguns aplicativos de clonagem de voz não são tão bons assim. Então, em algumas situações, a voz tem algumas falhas, tem alguns defeitos, então, ou seja, isso também chama atenção para você desconfiar que aquilo é um golpe. Entendido. É isso. Tem os ouvintes nossos lá no YouTube agradecendo. Uma, inclusive, disse que já baixou o Proton Pass. Excelente. É a Jennifer, tá? Excelente. O Eduardo disse que agora entendeu os nomes, está agradecendo aqui pra gente ter replicado. E o Luiz Alberto está dizendo, tô adorando ver vocês no vídeo. Muito bom. Obrigado, Luiz Alberto. Muito bom, viu? Ô, Gilberto, tem uma pessoa aqui me perguntando, deixa eu voltar aqui o nome dela, sobre o Orkut. Sim. Diz que vai voltar, né? Vai voltar. Eu separei ela tá dando um spoiler, né? Você vai falar na sexta-feira que a gente fala das notícias da semana, mas bem lembrado, exatamente. Deixa eu lembrar aqui o nome da pessoa. É o Maicon. Não é o Maicon, não, é o Franco. Como eu faço para recuperar fotos do Orkut? Não, infelizmente, Franco, isso não vai ser possível, isso. O que vai acontecer, assim, o produtor inicial do Orkut, ele já deu uma declaração na semana passada, na verdade, em que o Orkut vai voltar. Ele está trabalhando para que o Orkut volte, né, aqui. Inclusive, o mercado brasileiro é um dos focos dele. Inclusive, ele comentou isso na matéria que ele... Na entrevista que ele deu. O mercado brasileiro é um dos focos deles. Então, a gente pode esperar que, ao longo desse ano, acredito, né, a gente vai estar de volta às nossas comunidades do Orkut, né? Já pensou? Eu me amarrava nisso. É legal, muito legal, assim. Era muito mais, assim... Tem um ser oculto aqui na nossa transmissão, você sabia? Ele tá rindo aqui. Gente, o posicionamento de câmeras ainda não conseguiu incluir o Adalberto, que está escondidinho, mas tem voz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Bom dia para os nossos ouvintes internautas. Eu fiquei super feliz com essa notícia, Gilberto, porque eu peguei o auge do Orkut. Então eu lembro que eu até criava comunidades no Orkut. Eu fui criador de comunidade do Orkut. E quais eram essas comunidades? Comunidades para falar sobre televisão e sobre novelas. Então eu criava comunidades para discutir sobre determinadas novelas que estavam em exibição. Então, assim, eu era viciado em criar comunidades do Orkut. Então, faz parte da minha geração, Gilberto. Para quem não sabe, o Adalberto é um especialista em novelas de televisão aqui. Né? Big Brother também. Big Brother também. E tira todas as nossas dúvidas aqui de novela, de televisão. Qualquer babado que você lê na internet não entender, ele explica. No dia seguinte, você chega aqui e pergunta, ele explica. Exatamente, né? Já recorri aos serviços do Adalberto já para isso.
Ai, que ótimo, gente. Tem mais perguntas, Patrícia? Vamos às perguntas? Vamos lá, minha xará aqui dizendo, olha, eu achando que colocar a senha no bloco de notas eu já estava segura. Não, infelizmente não. Longe disso. O Lages está aqui, ó. Tem como transferir as senhas armazenadas no navegador para um antivírus com cofre de senhas? Alguns têm essa opção, bem lembrado. Inclusive, os cofres de senhas, eles têm como você transferir de um para o outro. Então, aí eu usava um cofre de senhas, ele exporta para um arquivo, né, padrão e você importa em outro. No caso do navegador, alguns cofres de senhas conseguem importar, outros não. Então, você tem que analisar exatamente se aquela função está disponível naquele cofre de senhas. É isso. Vamos para o Repórter CBN, nos despedindo do Gilberto. Obrigado. Adorei aqui o YouTube aqui. Vou voltar mais vezes aqui para o estúdio aqui, até para os nossos ouvintes também, olhar, né, como é que a gente... o rosto que está por trás daquela voz, né? Isso. E já deixando como atividade aqui, ó, os links para a gente mandar para os ouvintes. Vou mandar, bom? exatamente. Beijo, até sexta. Até sexta.